comunicação, ela não começa na boca, ela começa no cérebro. Antes da palavra, existe impulso elétrico. Antes da resposta, existe processamento. Antes do diálogo, existe emoção. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sara-se. Hoje o meu convidado é o neurocientista Luiz Dib, que vai nos levar para dentro da mente humana, mostrar que comunicar não é apenas uma habilidade social, é um fenômeno biológico. Ele transforma a ciência em consciência. Dib, que alegria ter você aqui. Obrigada que você veio, tá? Imagino, que agradeço. Para mim é um prazer sempre, Sara. Antes de eu falar de neurociência, eu quero falar de você. Vamos lá? Porque eu fiquei sabendo uma coisa que, na verdade, você não começou com neurociência. Não. Você foi músico, professor de guitarra, você fez educação física. Tipo, oi? É isso. Como assim? É isso. Eu falo um pouco, o pessoal vai ter oportunidade de ler no livro, mas é sempre muito curioso, sempre muito entusiasmado com muitas coisas e sempre procurei fazer com paixão. Então, se eu sentia que aquilo estava vibrando, eu mergulhava de cabeça. Então, para você ter ideia, a educação física me encontrou porque eu estava treinando, estava começando a gostar de treinar, queria melhorar meu treino, achava que ninguém ia me falar algum segredo. Falei, vou fazer o vestibular aqui, deu errado que eu passei. Aí eu cursei. E aí procurei me dedicar ao máximo, fui o primeiro aluno bolsista daquela instituição, inclusive, a Universidade Estadual do Norte do Paraná. E ali eu conheci a neurociência. Porque exercício é um comportamento. Sim. E aí tinha um dado que me incomodou muito. A maioria da população do mundo é sedentária. Eu falei, mas por que é sedentário? Eles não sabem. A gente já sabe que é importante fazer exercício. A gente perguntar para 10 pessoas na rua agora, você sabe que o exercício é importante? As 10 vão te responder que sabem. Se você perguntar para as mesmas 10, vocês estão praticando? A maioria delas vão falar que não. Eu falei, poxa, por que apesar de saber, não está praticando? E aí, mais do que saber prescrever o exercício, entender sobre a fisiologia do exercício, eu quis entender esses porquês. Por que a gente faz o que a gente faz, ou deixa de fazer o que a gente deveria estar fazendo. Então, tudo começou com esse comportamento, que é o exercício, que é um comportamento complexo, né? Olha, Sara, tanto eu quanto a ciência, a gente ainda está escavando isso, né? Porque a gente descobriu muitas coisas sobre o cérebro e o comportamento humano, mas o que mais a gente descobriu é que a gente ainda não sabe nada, porque ele é um labirinto e tem muita coisa ainda para a gente entender. Mas a gente precisa aceitar uma coisa. Existe, de fato, um padrão de funcionamento cerebral que ele é inconsciente, que ele vem de impulsos e que muitas vezes a nossa consciência ela serve só para justificar para a gente mesmo por que a gente não está fazendo ou está fazendo aquilo. Então a pessoa compra um negócio que não precisava ter comprado. De repente, ela até sabe, mas ela arruma um argumento para justificar por que ela fez aquilo. Né? Quantas vezes a gente discute com alguém e logo depois, poxa, eu não precisava ter falado desse jeito. É porque o impulso sempre ganha, ele sempre vai chegar primeiro. Como a gente consegue controlar mais ou menos, depende dessa outra parte do funcionamento, que é consciente. E é por isso que hoje o que eu faço é treinar cérebro para melhorar a qualidade dessa resposta. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade com comportamentos complexos, primeira coisa, fiquem tranquilos, é normal que você tenha preguiça de treinar, preguiça de ler, é o mais esperado. Porque é um comportamento que exige outros comportamentos, que não tem a tal da dopamina sendo liberada tão rápido e tão forte. E hoje, no mundo de hiperestímulos, o seu cérebro sempre vai preferir rolar um feed, comer açúcar, alimentos ricos em gordura. Então você está lá pronto para fazer um trabalho que tem ali sua dificuldade, mas é extremamente importante. Conscientemente você reconhece que precisa ser feito, que é muito importante, mas muitas vezes você não controla. Bate uma preguiça que você não sabe de onde, aí você fala, vou tomar um café. Aí você levanta e toma um café. Aí você começa de novo. Vai me dar fome, melhor eu preparar alguma coisa já para não me atrapalhar depois. Aí você prepara, você leva uns 40 minutos para começar a fazer aquilo. Aí você começa, já lembra que você tem um outro compromisso e aquilo você procrastinou. Então, Sara, por que a gente tem essa dificuldade? Tentando responder, o que a ciência tem para responder é que o cérebro, a moeda de troca dele é dopamina.
E ele não está nem aí para a qualidade do comportamento. Se tem dopamina, eu quero. Se não tem, procuro outra coisa para fazer. Então, por mais que eu saiba da importância de certos comportamentos, o meu cérebro fica me mandando ideias. Fala, viu? Deixa isso aqui de lado agora. Toma lá um cafezinho. Tudo que é in aumenta a dopamina. Come lá um negocinho. Olha isso aqui. Ou ele vai, mesmo a pessoa que é super produtiva, né? Ela tem a ilusão de uma autoprodutividade. Ela normalmente faz as coisas mais fáceis. Ela fica só pescando nas coisas mais fáceis primeiro. E ela vai protelando aquilo que ela tem que fazer. Que é o mais difícil, ela vai deixando. Ela vai empurrando, ela vai levando. E ela fala, ai, não consigo terminar. Aí você vê, mas você não fez? Não, eu fiz um monte de coisa. Mas aquilo que era importante é o cérebro viciado nessa moeda que é a dopamina. E é assim que a gente vive, não tem como mudar. Né? Então, o que a gente tem que conseguir fazer? É melhorar a relação interna. Daí, quando a gente fala de comunicação, é quase que literal isso. Né? O inconsciente, Sara, muitas vezes a gente negligencia algumas necessidades desse inconsciente. Estava até conversando com uma cliente hoje. Ela está passando por um luto, e aí ela falou de um medo que ela tinha, mas nunca tinha falado disso com ninguém, do pai dela, antes de falecer, do pai dela não a reconhecer mais, que ele estava num processo de Alzheimer, aquela coisa toda. E ela tinha medo de falar disso com as pessoas. É interessante, né, como a gente adota algumas questões que são socialmente aceitas. Sou adulto, então eu não posso ser tão vulnerável, não posso, entendeu? E aí a gente está negligenciando, mas sabe, isso é uma recorrência muito grande entre as pessoas, tá? De suprimir sentimentos, de suprimir, na verdade, o jeito que ela é, como ela funciona, né? E quando você suprime, é assim, ó, o seu inconsciente sabe quem você sabe de aspectos negativos da sua personalidade. Pera, deixa eu pedir, você pode contar pra mim, por favor, quem sou eu? Porque nem eu sei. Então... Porque muitas vezes a gente não sabe. Exatamente, mas é por conta dessa... Que doido. A gente chama isso de dissonância cognitiva, tá? O inconsciente, ele tá lá, funcionando, querendo garantir ali a sua subsistência e sabendo de aspectos sobre você, que quando você encara, ou você não quer saber de encarar aquilo, tá? É muito comum em processo terapêutico, quando chega nessa parte a pessoa some, tá? Porque é duro demais. É duro demais. Lidar com as próprias sombras. É duro demais. Só que, Sara, vamos lá, tentar explicar do jeito mais didático possível. Pega uma criança. Fala pra mim, você acha que quem vai sofrer mais? A criança que sofre algum tipo de violência, mas tem lá um pai que tá dando bronca, e às vezes até bate, mas tá ali. Uma criança que é super bem cuidada, que tá num lar super amoroso, super bem tratada, ou uma criança que é negligenciada, ela não tem nem a violência, nem o amor. Acho que é negligenciado. Negligência. Dói mais do que você apanhar dentro de uma casa. É horrível isso, mas tá? Isso responde o porquê muitas vezes a pessoa, apesar de estar sofrendo, ela prefere voltar para onde ela sabe que ela tem o sofrimento. Um relacionamento abusivo é muito comum. As repetições de padrões. Exatamente. Que a gente fala. Porque o cérebro, ele entende assim, poxa, ali as pessoas ainda sabem que você existe. A negligência dói muito. Então agora vamos levar para o nosso cérebro, aqui interno. O córtex pré-frontal, que é o consciente, é como se fosse esse pai, essa mãe, esse cuidador. E o seu inconsciente é essa criança. Essa criança tem as características dela. E você está suprimindo, porque você não quer aceitar. Você não quer aceitar que às vezes você é um pouco invejoso, que você é um procrastinador crônico, que você é hedonista, você quer prazer imediato independente das consequências. Só que o seu cérebro sabe que você é assim. Enquanto você nega, o teu inconsciente ele não vê recursos para te ajudar da melhor forma possível. Então você fala, eu quero prosperar na vida, financeiramente, qualquer coisa. O teu cérebro ele faz os próprios cálculos, que podem não bater com esses. Vamos dar um exemplo, eu sempre falo desse exemplo, que é de um cliente, que ele, em uma das sessões, ele falou para mim que ele tinha muito problema com garotas de programa e pornografia, e isso deixava ele moralmente derrubado, né? Pelo menos ele não era casado, não estava em um relacionamento sério, nada, né? Não prejudicava tanto outras pessoas. Mas ele tinha essa questão. E um dia ele falou que ele queria melhorar a relação emocional dele com o dinheiro. Aí eu perguntei se ele estava pronto para tudo que o dinheiro ia trazer para ele. E ele não entendeu. E aí eu falei, bom, você me falou desse problema que você tem, você acha que você vai ter mais ou menos tentação
de incorrer nesse comportamento se você tiver mais recurso. Ele, entendi. E aí o que acontece? O inconsciente sabe que ele sofre depois desses comportamentos. Porque é um vício também. É um vício também. É um vício. Isso. E aí ele fala, quero mais dinheiro, o inconsciente registra, tá bom. Só que ele já faz cálculos. Ele fala, tá, se ele tiver mais dinheiro, ele vai fazer aquilo que ele vai sofrer. Não. Tá? Porque, primariamente, o teu cérebro quer te proteger. Só que a gente tem que entender como que ele está gerindo esses estímulos externos para trazer essa proteção. E ali, de fato, ele está protegendo de fato, né? Então, ele literalmente, Sara, ele enviesa a sua percepção e situações passam na sua cara que você não vê e você poderia estar ganhando mais dinheiro. Não vê, não vê. Aí você vai ver alguém que aproveitou e falou, nossa, mas o fulano falou disso comigo ontem. E eu, por que eu não... Você não viu, você não pegou. Então, por isso que quando a gente fala da comunicação, é essa que a gente tem que ajustar primeiro. Quem eu sou, quais aspectos negativos da minha personalidade que eu tenho que olhar, não é para mudar. Eu tenho lá um formulário de 37 itens que são negativos. Eu dou para o cliente falar, lê e ver quais desses estão se manifestando com frequência, ou que você sabe que acontece, que é da sua personalidade. Não precisa me falar nada, porque senão tem o viés do autorrelato. Digere lá você. E aí alguns chegam, nossa, Edib, eu vi aqui que eu sou isso, eu quero mudar. Eu falo, não. Não? Não. Não? Aceita. Aceita que dói menos? É o acolhimento. É sério? É sério. É sério, porque senão você não vai mudar, sabe? É que nem você pegar para uma criança, vamos lá, a criança, ela tem lá um comportamento que você gostaria que não fosse daquela maneira. Por exemplo, o meu filho, ele é muito criativo, logo a gente tem que, filho, a tarefa, volta aí para a tarefa. Que assim, eu não queria falar isso não, mas é igualzinho. Ele é igualzinho a mim. Então a gente está lá, vou falar, a gente era igual, estava fazendo a tarefa, aí eu vi um número e aquilo me fazia pensar em várias outras, milhões de coisas que poderiam acontecer com aquele número. E aí a cabeça vai. E aí eu olho para outra coisa, eu tenho uma outra ideia e vai. Então a gente precisava ficar voltando a pensar. Adianta eu falar, filho, para de ser desse jeito? Não. Não adianta. Não. Vai doer para a criança, entendeu? Então não adianta você chegar a olhar para a Sara e ver um aspecto que você não gosta da sua personalidade. Sou procrastinadora. Para de ser... Tudo bem, você sabe que é para parar, não sabe? Sei. E por que não para? Não sei. Mas é por isso, é aquela questão. Sei que tem que fazer exercício, por que eu não faço? Né? Porque tem todo um contexto emocional. Aí a gente fala de personalidade, fala de histórico de vida e o nosso dia a dia. Então, a primeira coisa é aceitar quem você é, com todos os percalços. Sara, quantas vezes a gente aceita pessoas na nossa vida, não são perfeitas. Não. A gente não aceitou essas pessoas? Por que a gente não a gente aceita? acolhe? Essa é a questão. Essa é a questão. Então, a maior parte do sofrimento, muitas pessoas, Sara, aparecem lá com uma ansiedade, já tratando como uma ansiedade clínica. E não é. Não é uma ansiedade clínica. Não? Não, são emoções mal geridas que estão ali. Tá? Que a gente precisa encontrar os caminhos para ajudar aquela pessoa a identificar e se aceitar. Né? Tem uma pergunta que eu gosto muito, eu sempre faço em algum momento do processo, que é assim, fala sobre você, sem falar o que você faz e sem falar o que você tem. Acaba a conversa. Acaba a conversa. Então, assim, ó, falar sobre mim. Eu posso falar assim, eu gosto de pintar. Aí você começa por isso. Eu toco piano. Isso é legal, sabe? Quando eu falo, ó, nem precisa falar nada pra mim, mas a maioria gosta de falar. Às vezes vai embora para refletir e volta em um outro momento. Para você ver que ali a gente consegue identificar, você já falou da pintura, coisas positivas. Tem gente que já traz aspectos negativos. Ali você já consegue começar a medir a autoestima da pessoa, como que está naquele momento. Tem pessoas que já começam a falar, não, eu sou uma pessoa muito pessimista, e já começa por esse lado. Tem pessoas como você agora, falando, eu gosto de pintar e tal. Mas isso é um pouco do que você faz. Ainda não é o que eu sou. Eu sou uma sonhadora, apaixonada. Aí você começa, entendeu? Aí ainda tá legal. Ah, então vamos pro lado ruim? E aí você, não, então, é porque tem, entende? Porque aí você vai explosiva, impulsiva, mandona pra caramba. Mandona, gosto das coisas do meu jeito. Pronto, entendeu?
E às vezes fala, não sou assim não. Alguém fala, não, imagina, exagero seu. Mas a gente sabe que a gente... Tenho autoestima baixa, é pra falar, sou insegura, procrastino pra caramba, então, Tibi. Então, começa assim. Meu Deus! As Porque... pessoas te procuram pra falar tudo isso? O que as pessoas querem tratar? Não, elas nem sabem que elas chegam lá pra isso. Porque você é um cientista, assim, você é um neurocientista. Daí eu conduzo um processo terapêutico. Tá. Eu utilizo um dispositivo de eletroestimulação transcraniana por corrente contínua, falei bem devagar para ficar fácil. São eletrodos que eles vão aumentar a conectividade de certas regiões cerebrais. Tá? Porque a neurociência ela viu que existe um padrão de funcionamento cerebral ao longo dos últimos anos. E a gente sabe que tem um padrão do cérebro ansioso, um padrão para o cérebro depressivo, existe um padrão de funcionamento. A gente consegue modular a função neural e ajudar as pessoas com esses sintomas, tá? Então, em tese, a pessoa não precisaria falar nada. Senta lá, coloca o eletrodo, fica ali 25 minutos, ele passa a apresentar melhor. Só que a gente sabe que se a gente associa outras metodologias, a gente potencializa o efeito umas das outras. Então eu fui aprofundando o processo. E aí, na neurociência aplicada, tem uma teoria que eu gosto muito, que é a que eu aplico dentro do meu processo, que é a teoria do afeto central, que é essa, que a sua emocionalidade, o aspecto emocional de quem você é, ele vai te travar ou ele vai te impulsionar dependendo do que você for fazer. Então aquela situação da autossabotagem, vamos simplificar a autossabotagem. A pessoa não entende por que sempre chega na hora, ela começa a ter um resfriado, ela tem não sei o que. É emocional, tá? Porque a nossa imunidade, ela pode baixar muito rápido, muito rápido. Eu tenho um dispositivo lá, Sara, que ele é padrão ouro para avaliar estresse em seres humanos, tá? Ele pega a microsudorese, ele capta a microsudorese. Está acontecendo agora em todos nós, mas a gente nem percebe. E essa microsudorese dessa região, ela não é tão responsiva à temperatura, é mais alteração emocional. É um dos utilizados em detector de mentira, esse dispositivo. Tá? Então, você vê que às vezes uma palavra, como muda a ativação daquela pessoa. É fantástico ver aquilo. Né? Então tem como ver ao longo do processo aquele tema, o quanto aquilo está ou não interferindo no emocional da pessoa. Que legal. É muito legal. Teve uma cliente que ela estava falando do trauma, a primeira vez, um trauma que ela tinha e tudo mais, muita ativação, uma comoção, muito choro, aquela coisa toda. E depois de algumas sessões, falando do mesmo episódio, nem o choro aconteceu e uma ativação muito menor. Então a gente conseguiu ir dessensibilizando. E dessensibilizar na neurociência não é que a pessoa fique insensível ou esquece. Ela lembra exatamente do que aconteceu, sabe que foi negativo, só que são pensamentos declarativos, não são tão emocionais mais. Então a gente consegue mexer nessa circuitaria neural e alterar isso. É como se ela soubesse que aquilo houvesse causado dor. Isso, ela sabe, ela entende. Nunca mais, né? Me fez. Não ativa emocionalmente da mesma forma. Então, assim, olha como nós somos sensíveis, tá? Isso é outra comunicação. Tudo isso é comunicação. É o cérebro comunicando. Exatamente. Comunicando com a saúde, comunicando com a emoção, comunicando com tudo. Então essa pessoa chega lá, Sara, achando muitas coisas sobre ela, que não tem nada a ver com ela, e desconhecendo muitas coisas que tem a ver. Não, mais de uma vez, a pessoa chega, eu acho que eu sou ansiosa, que eu tenho isso, que eu tenho que... Em um caso, a mãe era psicóloga e falava, não é possível, você deve ter não sei o quê. Não é possível, você deve ser bipolar. Ficava rotulando. Entendeu? E aí a menina foi lá e conversava comigo. É o seguinte, ela é uma pessoa que se expressa de um modo muito, tem um posicionamento muito forte, fala alto, e não é todo mundo que aceita. Às vezes as pessoas se incomodam. Eu falei, viu? E aí eu fiz a análise de personalidade dela. A ferramenta que eu uso é o Big Five. O Big Five hoje é a única ferramenta validada para avaliar perfil de personalidade. É fantástico. O relatório que gera daquilo é assustador. E aí eu falei assim, existe aí o risco de você desenvolver uma depressão? Tá aqui porque você tem uma melancolia alta na personalidade. Porque uma coisa é traço de personalidade, outra coisa é estado. Então eu posso ser traço, ansiedade, outra coisa é estado, ansiedade. Então eu tenho, por exemplo, um dos meus traços é a irritabilidade, o estresse. Tá lá, é meu traço. Entende? Por isso que eu falo, vai mudar o quê? Tem uma magnitude de alteração que pode ser feita quando é personalidade? Tem, mas não é 180 graus, entende? Aí você muitas vezes pode ir em um profissional qualquer que
não por mal, mas às vezes por desconhecer essas questões, ele vai falar, não, aqui eu vou transformar, não vai, não vai transformar. E as pessoas chegam nessa pretensão, sabe? Eu não quero mais sentir ansiedade. Como? Não, mas não quero porque eu sinto muito. Aí você vai ver, traço a ansiedade dela é quase pontuação máxima. Fala, ó, tem um caminho de ajuste aqui, mas o principal caminho de ajuste, Sara, é dessa comunicação que a gente está falando. É dela saber coisas que ela aceitou sobre ela que não são dela e saber coisas que são dela. E tá tudo bem. Quando a gente olha para a personalidade, nenhum traço lá a gente olha, ó, é ruim que você tenha essa personalidade. Tem os positivos e negativos, né? E é legal que a ferramenta te traz tudo, e o que você pode fazer, quais estratégias em cada contexto. É muito interessante essa ferramenta. Então tudo isso traz informação para quê? Para que eu tenha consciência daquilo que o meu inconsciente já sabe e eu começar a alinhar esse funcionamento neural, para eu diminuir aquela dissonância cognitiva que eu falei no começo, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, eu fazia um processo lá quando eu atuava com educação física ainda. A pessoa ia lá, ela até assustava, porque era completamente diferente do que ela estava esperando. Sim. E aí eu falava, por que você quer começar a fazer o exercício? Por que você quer internalizar isso na sua rotina? Porque o que eu prometia é que eu ia ajudar a pessoa a internalizar na rotina. Ah, não, porque saúde, não, porque era sempre um motivo socialmente aceito. Aí eu falava, tá, agora você me responde a mesma coisa, só que você só pode pensar nos 7 pecados capitais. Quais deles você quer nutrir? E sempre tem. É uma vaidade, é uma luxúria. Gula eu ouvi muito, eu achava muito engraçado. Posso eu quero treinar para eu poder comer. Fantástico, né? Gula, eu quero. Quero treinar para comer. Só que aí é que tá. O teu inconsciente já sabe que não tem nada desse papo de saúde. É porque você quer comer. Enquanto você não admite isso, adivinha, a tua motivação para ir treinar está desregulada. Você fala que é por uma coisa, o inconsciente não é não. Mentira. Não é. Ah, mas por que eu não tenho vontade? Porque você não admite que é para comer. Então o treino, aí você vai saber as calorias, é outra motivação. Ou seja, a gente não fala a verdade nem pra gente mesmo. Não fala a verdade, A gente mas não isso é admite. muito comum, porque a gente não gosta do desconforto, sabe? Você aplicou tudo isso pra você? Você aplica? Até hoje estou tentando, Sempre. porque dói muito. Quando eu fiz a primeira vez, essa de responder essa questão, cara, eu falei, nossa, por que eu fiz isso? Sério? Porque é horrível se você fazer isso. Eu já falo agora, pode falar palavrão? Pode. Tá. Falou Se agora. fosse na TV não pode, mas aqui pode. Tá, eu vou até aqui arrancar o pode. sapato. Então dá Fala o que você licença. quiser. Então- Ó, até arranquei o sapato. Aí, Podcast então é meu, fechou. faço o que eu quiser. Então beleza. Vai. Se precisar pôr pi lá por causa de algoritmo, sei lá, aí pode. Mas é assim, eu falo pro cliente, ó, agora é o momento que, desculpa, mas você vai se fuder. Eu falo desse jeito com ele. Agora você tá ferrado. Tá. Você tá pronto? Ai, não sei, tô. Falo assim, então vamos lá. E aí eu jogo essa pergunta, porque eu sei que é um saco pensar. Tanto que tem cliente que para de ir, ou fica um tempo sumido. Jura? E assim, ó, e tem cliente, Não isso é dá muito conta. legal, tem cliente que nem percebe. Ai, Dibi, semana que vem tava marcando, será que não dá? Fala, aham, é batata. Ele tá É se auto-boicotando, tá fugindo, É muito mas... interessante isso. Porque ali ele vai ter que, e aí, você pensou? E tem gente que tá super aberto, e só não tinha esse caminho, só não tinha esse mecanismo, né? Então, Sara, é assim, ó, o cérebro, primeira coisa, que a gente precisa admitir sobre nós mesmos. Tá. Todo mundo, isso é para geral. Tá. Somos muito sensíveis, o ser humano é hipersensível. A gente está respondendo fisiologicamente a simplesmente tudo que está acontecendo. Até coisas que a gente nem tem consciência que a gente está O ouvindo. cachorro que latiu lá no fundo. Está interferindo, tá? Isso hoje dá para monitorar, dá para ver alterando, inclusive. Tá. Então você imagina uma relação entre seres humanos. O quanto isso não é complexo, né? O quanto que não muda o nosso estado, né? Acontece que, outra coisa que neurocientificamente é verdade, precisamos aceitar. Emoção, nem sempre a gente sente, tá? Na neurociência a gente trata a emoção como uma alteração fisiológica, que é aquela que eu meço lá, que nem a pessoa sabe que está mudando. Essa alteração fisiológica, então, é emoção. Tá. Eu sentir aquilo depende da magnitude da emoção. Tá? Então, o sentimento é minha percepção consciente que alterou uma fisiologia. Ok. Agora vamos voltar. Mesmo eu não sentindo essa emoção, essa alteração fisiológica, ela está interferindo na minha percepção de vida. Então, se você não conhece, não se comunica, você está sendo influenciado por coisas que você não sabe.
E aí você repete padrões que você não sabe, você não... Aí tá sempre comprando alguma coisa, tá sempre brigando de alguma forma. Entrando em relacionamentos tóxicos, E se você perceber, Sara, é impressionante como são ciclos. E aí começa a reparar numa coisa. Final do dia, seu córtex pré-frontal já tomou um monte de decisão, tá cansado pra caramba, é onde você dá mais bronca no filho, briga com o marido, com a esposa, esparrama em casa. E olha só que interessante, o seu inconsciente sabe que com aquelas pessoas você pode ser o seu pior porque eles vão te perdoar. Então por isso que sobra para quem a gente gosta mais. A gente engole sapo fora. Então quando eu fiz, voltando à tua pergunta, quando eu comecei a fazer, uma das coisas que me mexeu demais até hoje foi quando eu percebi que eu estava procurando sempre entregar 100% e chegava em casa e eu achava que eles tinham que entender, que eu estava cansado e, não, eu preciso descansar e não sei o que, não, você não para de falar na minha cabeça, não sei o que. Eu falei, opa, eu estou invertendo, porque eu dizia que eu dava 100% lá fora por eles, mas na hora que eu estava com eles, eu não conseguia, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Então ali, para mim, ali foi onde eu estabeleci um princípio e um valor que para mim não tem como mexer, não tem como mexer, né? Então ali a gente entende, onde o egoísmo, ele pode ser fantástico, porque o egoísmo no seguinte sentido, eu tenho que me conhecer e estar bem comigo, senão eu não vou ajudar ninguém, é mentira. Ah, não, eu tô mal assim porque eu vivo ajudando os outros. Você tá mendigando alguma coisa, tá? Em algum momento você quer usar essa carta para justificar os seus podres, os seus defeitos e tudo mais. E quando você vem para esse egoísmo, não, eu vou cuidar, sou eu primeiro, eu sou o mais importante, é outro momento que eu falo, se ferrou. Porque a autorresponsabilidade que vem com isso é imensa. Porque ninguém mais vai resolver o seu problema. Ninguém mais vai resolver. Tudo depende de você. Teve um rapaz que foi lá e ele reclamava muito da esposa. Muito legal esse cara. E aí eu falei pra ele, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só uma brincadeira aqui. Tá. Imagina que tudo que acontece, tudo que sua esposa fez ou deixou de fazer, que você não gostou, é culpa sua. Ele falou, não tem como. Eu falei, não, só Brincadeira. uma brincadeira. Imagina, não tem, não consigo nem imaginar. Eu falei, só, pensa assim, o que você fez ou deixou de fazer que permitiu que ela fizesse as coisas que ela fez que te deixou chateado? Ele, entendi, filho da puta. Porque se a gente começar a observar, poxa, ele sabe que ele poderia ter feito certas coisas, que ele poderia deixar de fazer certas coisas. A gente não quer abrir mão. Aí esse é o egoísmo que é ruim, que é um egocentrismo, sabe? De agradar esses meus defeitos, esses meus desvios de caráter e tudo mais, né? E de achar que todo mundo tem que estar ali por você, que era aquele que eu tinha antes. Não, pô, tem que me entender, né? Então, e aí é isso, é uma autorresponsabilidade muito grande, porque daí não tinha mais o que reclamar da esposa. Muda primeiro, mexe você primeiro, vê o que acontece lá. E aí é impressionante o que acontece no entorno. É assustador. Muda tudo. Muda tudo, tá? É assim, Sara, daí, com esse mesmo cliente, falou, você vai chegar para sua esposa, vai falar assim, meu amor, tem muita coisa aqui em casa que eu quero que mude, então eu preciso que você faça tal coisa, papapá. Você vai ver a resposta que vai vir. Já imagina aí. Já imagino. Agora muda. Chega em casa e fala assim para sua esposa, meu amor, tem muita coisa aqui em casa que eu gostaria que mudasse, que vai ser melhor pra gente. O que você acha que eu posso fazer pra gente melhorar nesse aspecto? Mudou completamente. Muda completamente. Isso é neural. Quando você, de certa forma, imputa ao outro, critica o outro, o cérebro naturalmente ele vai buscar justificativos. Não, pera lá, tá reclamando de mim, mas não tá vendo tudo que eu já faço por ele? Então, dá a impressão de que a pessoa está sendo ingrata. E aí, poxa, ninguém quer aceitar essa injustiça. Então, não vai adiantar você criticar. Sabe aquele feedback? Tenha cuidado com o feedback. Porque o feedback, se for olha, viu, você precisa melhorar aqui. Putz, a pessoa fala, putz, eu estou me esforçando. E ela se sente muito mal, porque na cabeça, pô, eu estou fazendo aqui. Poxa, o que mais que eu preciso, sabe? Entendeu? Tem que dar, o feedback ele tem que existir, mas existem várias maneiras de você mudar o jeito que funciona esse cérebro ali dentro para que ele tenha uma maior plasticidade para aceitar. Né? Então, quando você coloca o problema para essa pessoa, colaborador, o que for, que precisa melhorar,
fulano, ó, a gente tá com um problema aqui, cara, quero contar com a tua opinião aqui, o que você acha que dá pra gente fazer? Aí você vai ver o que aquela pessoa tem. Porque às vezes você está exigindo coisas que ela não enxerga, porque ela não é você. E ela vai te entregar algumas coisas. Putz, eu não tinha pensado nisso. Porque a gente quer que o outro pense igual a gente. Isso é um problema muito sério. Porque seria muito mais fácil nessa área. Seria muito mais Imagina, Sara e muitos Minions da Sara. Nossa, muito mais fácil. Você não precisava ser mandona. Não precisava mandar. Entendeu? Mas é isso, Sara. São esses... É isso que me fascina tanto no comportamento humano. Não, você ama o que você faz. Você fala, seu olho brilha. Que bom. Acho que você não trabalha um dia na sua vida. Não trabalha. Você se delicia com a neurociência. Exatamente. E é muito legal conhecer uma pessoa nova, ver, por mais complexo que pareça, aquilo para mim é um diamante para lapidar ali, sabe? Legal. É muito legal. E eu tô nesse processo. Então muitas pessoas falam, nossa, não, porque o Dib deve ter o quê? Eu só conheço tudo que eu conheço, porque eu queria me arrumar, entendeu? Mas esse é o processo. E eu acho que é até o último suspiro de vida, né? Não, a gente quer autoevolução, a gente quer crescer. Suspiro, até o último, com a autorresponsabilidade, como você falou. Isso. Por que você aceitou fazer parte do livro, ser coautor de um capítulo sobre neurociência e comunicação? Ô, Sara, eu nem pensei duas vezes, na verdade. Olha só que legal. Porque o primeiro contato foi do Ivan. Sim. Ele falou assim, ó, aqui tal, a gente tá fazendo aqui o livro da Sara, não sei o que, não sei o que. E ela falou de você. Eu falei, pronto, vamos ver aí o que precisa fazer, como que vai ser. Quais são as condições? Vamos embora. Qual que é a prerrogativa do negócio? E aí você me mandou um áudio depois. Eu falei, não, vou fazer. Então assim, Sara, eu lembro da primeira vez que eu fui lá no programa, né? E aí é que tudo comunica, né? Poxa, a sua recepção, a sua simpatia, como você conduziu, as oportunidades, né? Que eu tive lá com você. E é isso, é por sentir essa tranquilidade, essa leveza. Mesmo lá no programa com pauta, é sempre um bate-papo, é sempre uma coisa... É leve, né? Por que que eu não vou? Por que eu não vou? Ai, que né? bom. E aí o outro aspecto mais prático da coisa, poxa, visibilidade, né? Posicionamento, autoridade naquilo que a gente está fazendo. É isso. E é fantástico você trazer isso pra gente e a gente conseguir entender que tudo é comunicação. Tudo. Mas Eu li o seu capítulo. Tudo. Eu li o seu capítulo, adorei o seu capítulo. E que bom que calma, que vocês vão ler também. Porque, a gente consegue aprender tanta coisa, extrair tanta coisa, tirar tanta coisa, para tudo na vida. Porque é para tudo, sabe? tudo é comunicação. E é uma comunicação intrapessoal. O que eu tô falando comigo mesma? Aquilo que você falou, a gente se boicota o tempo inteiro, a gente se sabota o tempo inteiro. O tempo inteiro. Que bom que você gostou, porque a minha proposta ali foi trazer algo que eu nunca falei em palestra, porque a gente vai saturando com a gente mesmo, né? Não, eu quero dar outros exemplos. É que você é assim, né, Gibi? Você precisa estar sempre com coisas novas, novos desafios diferentes. Você é assim. Mas isso é bom. É bom. Isso que te faz movimentar, não é? Muito, sim. Então, você dá alguns exemplos. Você vai, inclusive, no livro, Sara se descobre o poder da autocomunicação, a gente vai ter um QR Code em alguns momentos que você vai colocar a câmera do seu celular ali no livro e você vai ter ou áudios ou vídeos dos coautores trazendo práticas. Você vai colocar práticas. Eu vou. Algumas dessas que a gente brincou aqui, tá? Mas dessa, como que eu consigo então, né? Acessar, nivelar esse funcionamento inconsciente e consciente, né? Um dos exemplos é esse, assim, não, qual que é o motivo real de eu estar fazendo isso que eu estou fazendo? Né? A pessoa fala, quero ganhar mais dinheiro. Por quê? Não, porque daí eu posso ajudar minha mãe, é muito bonito, muito bonito. O que você vai fazer com o dinheiro mesmo? Eu vou viajar, vou ver a aurora boreal. Sabe o que é legal disso? Que a pessoa começa assim, não, porque eu tenho um sonho de comprar carro tal. Aí logo, sabe o que vem depois? Nossa, mas deve ser caro o pneu, né? Então, sim, você tá vendo? Mas você tá entendendo? O pensamento de escassez logo na frente. Aí assim, ó, meu querido, vamos lá, quando você tiver esse carro, você não vai estar pensando nisso. Nem no seguro, em nada. Entende? Então, assim, são essas dinâmicas pra gente ajustar melhor essa comunicação, o que a pessoa quer realmente. Às vezes ela não quer. Ó, eu atendi um cliente, meu, foi muito legal esse caso, porque assim, parece até coisa de fábula. Ele, por muito tempo, o que ele queria era ser muito rico, milionário, aquela coisa toda. E foi atrás, batalhou, poxa, admirável, só que
não conseguia dormir mais, porque ele usava substâncias para se manter acordado, não pela substância, mas porque queria fazer reunião com fuso horário, aquela coisa toda. Meu Deus. E conseguiu, ganhou muito dinheiro, só que aí, relacionamento complicado, o filho se distanciando, ele não conseguia dormir. Ele me contratou, a gente fez um trabalho lá, conseguiu voltar a dormir e tudo mais. E um dos acessos lá, falei, fulano, fala aqui pra mim, cara, o que é a coisa que você mais gosta de fazer, que pô, pararia tudo para fazer isso? Sara, o cara me falou que é pescar. Daí eu falei, putz, Você não precisa ser milionário, meu amigo. Não me levanta essa bola. Você não precisa ser milionário, meu amigo. E ele falou de um jeito bonito, quase poético, sabe? Assim, do silêncio, do barulho, alguma coisa assim, do rio e tal. E eu falei, vem cá, quanto de dinheiro você precisaria para estar fazendo o que você mais gosta e que faz esse tanto de tempo que você não faz? Aí ele desabou, né? Ele começou a chorar. Ele falou, cara, é isso, a gente inverte a pirâmide. A base fica lá no topo, o topo vem para a base e a gente fica nessa corrida doida. Você sabe o que eu gosto de fazer, né? O que você vai fazer? Atrás de você. Ah, que legal. Bonito demais. Pintar. Que gostoso. Terapêutico. Você sabe, pra mim é. Não, com eu certeza. falo que minha mente não para. Eu sou meio dibiana. Tá. O que é dibiana? Discípula do Dib. Eu sou dibiana. Não é junguiana, freudiana, é dibiana. Gostei, hein? Gostou? Opa. Sou sua discípula. Mas o único momento em que minha mente silencia é quando eu pinto. Mas tem isso, Sara, a gente tem que achar isso. Para. A minha mente para. Ó, por que as pessoas têm dificuldade de fazer um exercício que é o melhor que existe para o cérebro humano, que é a tal da meditação de atenção plena? Que é equivalente a uma oração intencional. Sim. Não aquela oração que a gente já decorou, Sim. a oração intencional. Porque o cérebro ele reconhece isso como muito chato. Uhum. Aí ele fica mandando aqui, a gente dispersa, né? E a gente mas faz um bem incrível, porque silencia. Então, como você encontrou um mecanismo que te silencia, são algumas pessoas com música, enfim, cada um pode encontrar o seu ali, mas são recursos muito importantes. Respiração é uma técnica também importante? Importantíssima, a gente não respira direito, tá? Não, né? E isso responde muito, em um grau muito elevado, por sintomas de ansiedade. Tem uma técnica, inclusive, que cientista é tudo maluco, né? Meio que nem a gente, então. Eu gosto, eu sou meio dibiana. Eles viram lá que a respiração profunda diminui a ansiedade, tá? Mas qual o padrão? E eles foram estudar os padrões e descobriram alguns, dentre eles um que tem um potencial maior de reduzir a ansiedade. E basta muitas vezes 3 a 5 dessa estratégia de respiração para já ativar o sistema parasimpático, diminuir o simpático e diminuir Vamos fazer? os sintomas. Vamos lá. Eu preciso descruzar a perna? Não, pode ficar assim? Pode, Tá bom. tranquilo. Então tá bom. Chama suspiro fisiológico, Tá. o nome dessa técnica. Então a pessoa inspira pelo nariz e você vai inspirando até encher tudo. Sabe quando não dá mais? Não cabe mais. A hora que não cabe mais, você dá uma forçada. Então fica mais ou menos assim. E aí você solta. Com calma. E repete mais 2 ou 5 vezes. E aí, Sara, esse é um mecanismo que é fisiologia. Eu não preciso acreditar, entende? É fisiologia, estamos interferindo no processo fisiológico. É claro, a pessoa está hiper ansiosa, ela já tem ansiedade, tem traço de ansiedade, passou por uma situação, ela vai conseguir fazer, vai reduzir porque é fisiológico, mas daqui a pouco volta porque ela está na situação. Por isso que é um exercício. E a gente não respira, então a gente não leva o ar até o último alvéolo, não faz a troca, não chega oxigênio suficiente na amígdala cerebral e ela não sabe dessa realidade aqui fora, ela fala, tem pouco oxigênio, está acontecendo alguma coisa lá fora. E aí você fica ansioso, porque ela aumenta a sinalização, está acontecendo alguma coisa. A hora que você manda oxigênio, ela recebe oxigênio, deve ter resolvido. E aí você acalma. É simples assim. Respira que resolve. Respira que resolve. Luiz Dib, obrigada. Eu que agradeço. Legal. Bom demais, Eu obrigado. adorei. Também gostei muito. Obrigada que você veio aqui. Que isso, eu que Foi agradeço. um prazerzaço. Obrigada que você tá junto comigo no livro. Eu acho que vai ser muito bom.
Todos os coautores têm algo a acrescentar e eu tenho certeza que o seu capítulo vai mudar a chavezinha aí de muita gente. Espero muito que isso aconteça, de Obrigada, verdade. tá? genuinamente, Obrigada eu mesmo, agradeço. mesmo. Valeu. Comunicar melhor não é apenas aprender técnicas, mas aprender a regular, o próprio cérebro. Porque no fim das contas, entender a mente é o primeiro passo para a gente transformar relações. Até o próximo Sara-se. E eu quero aproveitar e agradecer a Vit Decor, que deixou o nosso espaço ainda mais aconchegante, estiloso e agradável para receber os nossos convidados. Você sabia que você também pode ter Vit Decor aí na sua casa? Afinal, a sua casa merece muito mais do que estofados. Sua casa merece conforto de verdade, estilo que impressiona e aquele aconchego que você sente no primeiro toque. Na Vit Decor, cada peça transforma o seu ambiente em um espaço único e feito para viver bons momentos todos os dias. Porque não é só sobre decorar, é sobre se sentir bem no seu próprio espaço. Siga nas redes sociais, @VitDecorOficial.